Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula que eu acabei de gravar, está quentinho, saindo do forno, onde eu ensino o que está por trás da precificação dos imóveis por temporadas ou hospedagens que mais faturam no mercado. Isso daqui é uma característica que é pouco explorada, pouco falada, mas que faz toda a diferença na precificação. Se você quiser entender esse conteúdo na íntegra, completo, é só você clicar na janela ao final do vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações do YouTube sempre que eu produzir e lançar um vídeo totalmente gratuito. Boa aula! Quando a gente fala de precificação, o primeiro ponto que eu acho importante, e isso daqui já vai te ajudar a enxergar muitas coisas, é o que impacta, quais fatores impactam a diária. E aqui eu estou colocando de forma mais direta, porque se eu for colocar coisas indiretas, fatores que impactam a diária indiretamente, seria uma lista muito mais extensa. Então, quando a gente fala de diária, esse é o primeiro ponto. Vamos entender quais são os fatores que impactam, que afetam, que influenciam diretamente no valor de uma diária cobrada. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, é o quê? Quantidade de hóspedes. Concorda comigo que quanto mais hóspedes a gente pode receber, mais você pode cobrar por essa diária? E esse é um ponto até que eu vejo um erro muito comum. Anfitriões que não precificam, que é o primeiro pilar dos 4 da estratégia de precificação, que é preço base da tarifa. O que é o preço base da tarifa? É o preço de partida, que você estabelece para a sua acomodação. E qualquer hóspede, além disso, tem um incremento ali na diária. Tá? Então, por exemplo, eu administro uma casa em Angra dos Reis que comporta 16 hóspedes. Eu não acho justo, e nem acho que faz sentido, cobrar o mesmo valor de um casal para 16 hóspedes. Então o que a gente faz? A gente acha um ponto de equilíbrio para quê? Para a casa ficar atrativa tanto para grupos menores, mas que ao mesmo tempo eu também não perca caso fique grupos maiores hospedados, porque grupos maiores têm condições de pagar diárias maiores, concorda comigo? Então o primeiro ponto que influencia diretamente na diária é a quantidade de hóspedes que você recebe. E aqui tem uma outra coisa interessante por trás, que é o seguinte, você não só, olha que interessante isso, você não só consegue cobrar uma diária maior, mas você também aparece para mais pesquisas. Pensa comigo, uma acomodação, uma kitnet, se você só consegue comportar 2 pessoas, você só vai aparecer nas pesquisas para 1 ou para 2 pessoas. Agora, se você consegue comportar 4, você vai ter a oportunidade de aparecer nas pesquisas para 3, para 4 hóspedes. E isso, você não só vai aparecer para mais pessoas, como você pode e deve cobrar mais, se for mais pessoas hospedadas na sua acomodação. Então, quantidade de hóspedes é um fator que impacta diretamente no valor da diária cobrada, tá beleza? Qual que é o segundo fator aqui? E aqui a gente já vai entrar numa área um pouquinho mais técnica, tá? É o que eu estou chamando de duração da reserva. O que está por trás de duração da reserva? Reservas mais longas costumam ser mais vantajosas para quem trabalha no mercado de hospedagem, em comparação com as reservas mais curtas. Inclusive, para reservas mais curtas, eu até apelidei, dei um apelido, que é o quê? Reservas CBC. O que são reservas CBC? São reservas curtas, baratas e concentradas. E normalmente não são as reservas mais vantajosas financeiramente para o nosso negócio, para a nossa hospedagem ou para o nosso imóvel por temporada. Então, um dos trabalhos que eu estimulo dos anfitriões, gestores de hospedagem e administradores de acomodações que querem faturar alto é o quê? É conseguir reservas mais longas. E aí, normalmente, quando a gente estimula reservas mais longas, uma forma de você fazer isso é o quê? Através do plano de tarifa, que é o 4º pilar da estratégia de precificação, dando condições mais vantajosas. Ou seja, hóspedes que ficam menos tempo pagam uma diária maior, hóspedes que ficam mais tempo pagam uma diária mais em conta, mais competitivo, tá? E isso, a duração pode, e na minha opinião, deve influenciar o valor da diária. Afinal de contas, se reservas mais longas são mais vantajosas para mim, eu vou dar condições mais vantajosas para quem estiver disposto a esse tipo de reserva. E a recíproca é verdadeira. Se reservas mais curtas não são tão vantajosas para mim, eu vou dar condições menos competitivas, vou cobrar uma diária mais alta, tá? Então esse é o segundo fator que muitos anfitriões também ignoram e acabam deixando o mesmo valor. E aí o que acontece? O calendário desse anfitrião, dessa acomodação que ele administra, fica muito vantajoso para as reservas que não são vantajosas para ele. E aí fica assimétrico. Por quê? É um calendário, é uma acomodação que recebe reservas que não são vantajosas para ela. Enfim, isso não é interessante, tem que ser bom para os dois lados, tá? Terceiro ponto é um dos mais óbvios, tá? Que é o que eu chamo de período da reserva. O que é o período da reserva? É a temporada que ele é feito. Existe alta temporada, baixa temporada, média temporada. Então, se, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma reserva em janeiro tem uma diária muito maior do que qualquer outro mês do ano. Por quê? O período de janeiro é de alta temporada, tem mais procura e, por conta disso, pode cobrar e deve um valor maior.
Agora, se for uma baixa temporada, um agosto, um maio, o que acontece? Você pode e deve estar com condições mais atrativas. Por quê? Porque a demanda é menor, tem menos gente procurando. Então, o período que a reserva é feita, né, de realização da reserva, influencia, obviamente, tá? Aqui o que está por trás são as temporadas, tá beleza? Tem mais uma coisa aqui que poucas pessoas enxergam. E esse aqui é importante pra caramba, tá? Por quê? Vai diferenciar a média de quem fatura alto, de quem explora o máximo potencial de faturamento de uma acomodação. Olha só, quando a gente vive na era digital e os hóspedes, os clientes que querem reservar um lugar, nos acham, nos encontram pela internet. Então, é importante, não só importante como determinante, a gente estar bem posicionado, bem trabalhado nos canais, nas plataformas, né? E uma coisa que está por trás, que impacta diretamente, é a maturidade do anúncio. O que é a maturidade do anúncio? Pensa comigo. Você vai viajar na sua lua de mel. E aí, pô, na sua lua de mel você quer fazer bonito, você quer caprichar, você quer que seja tudo do bom e do melhor. Vamos supor que você encontra uma acomodação no Airbnb, tá? 2 acomodações no Airbnb que você gostou. Uma acomodação você achou bem top, perfeita para você, só que tem 6 avaliações, boas avaliações, só que 6. A outra acomodação não é tão boa. Você não gostou tanto quanto essa de 6 avaliações. Só que essa que você gostou, que não é tão boa, tem 91 avaliações. Qual que você vai estar mais tentado a reservar? Provavelmente na hora já veio de 91 avaliações na sua cabeça. Por quê? Porque quando a gente pega um anúncio e tem 91 avaliações, e nesse cenário que eu estou fazendo, todas as avaliações são nota boas, tá? O que difere de um para outro é que um tem bem mais avaliação que a outra. O que está por trás? Um anúncio está muito mais maduro, passa muito mais segurança, credibilidade. O que está por trás de uma reserva, quando o hóspede vai lá e reserva? Ele quer tranquilidade, ele quer segurança, ele quer saber que se ele precisar, ele vai ser amparado, vai ter a quem recorrer, um anfitrião presente. Então, a maturidade do anúncio influencia diretamente na diária que você cobra. Até porque, quanto mais maduro, quanto mais consolidado, você vai aparecer com mais frequência na primeira página, e se você está na primeira página, você já larga na frente da maioria que não está na primeira página. E isso, sim, quer dizer que você pode cobrar uma diária mais alta, tá? Foi o que eu chamei de maturidade do anúncio. Só que aqui é um ponto de atenção, sabe por quê? Porque aqui é um médio, longo prazo. E a maioria das pessoas não quer médio e longo prazo, a maioria das pessoas quer o curto prazo. Para você conseguir essa maturidade do anúncio, você tem que conseguir bastante avaliação, oferecer um bom serviço, já está há algum tempo trabalhando, e por aí vai. É um trabalho de médio e longo prazo, tijolinho a tijolinho. Para quê? Para você construir um anúncio que esteja bem posicionado, que esteja bem avaliado, que chama a atenção dos hóspedes, tá bom?